No vasto e enigmático deserto do Egito Antigo, onde as areias escondem segredos milenares e as tumbas sussurram histórias esquecidas pelo tempo, nasceu um panteão de deuses poderosos e temidos. Diferente do que muitos imaginam, nem todos os deuses egípcios eram benevolentes ou protetores. Algumas dessas divindades habitavam as sombras do além, julgavam as almas dos mortos e traziam punições terríveis aos que desrespeitassem suas leis sagradas. Hoje, você vai conhecer os deuses mais temidos do Antigo Egito, entidades tão assustadoras que seu nome ainda ecoa nas cavernas esquecidas do deserto. Mas antes, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like, porque essa jornada pelo oculto egípcio só está começando. O primeiro deus que precisamos revelar é Set, também conhecido como Set. Diferente de Osíris e Ísis, que representavam a ordem e a harmonia, Set personificava o caos, a violência e as forças indomáveis da natureza. Ele era o senhor das tempestades, das guerras e dos desertos. Sua imagem era tão temida que poucas estátuas o retratavam claramente, sendo representado com uma cabeça animal de forma indefinida, com orelhas pontudas e focinho alongado. Mas a história que mais marcou o nome de Set foi o assassinato de seu próprio irmão, Osíris. Tomado pela inveja e pela sede de poder, Set enganou Osíris, trancou-o dentro de um caixão e lançou seu corpo no Nilo. Este ato sombrio desencadeou uma guerra entre Set e Horus, o filho de Osíris, e dividiu o panteão egípcio. Por esse motivo, Set era visto como o deus da traição e da desordem, e qualquer sinal de sua presença era considerado um presságio de tragédia iminente. Outro nome que assombrava o imaginário egípcio era Amit, a devoradora de almas. Ela não era exatamente uma deusa, mas sua importância era tão aterrorizante que poucas criaturas ocupavam posição mais sinistra no além. Durante o julgamento das almas no tribunal de Osíris, o coração do falecido era colocado na balança contra a pena de Maat, a deusa da verdade. Se o coração estivesse pesado de pecados, Amit entrava em cena. Metade leoa, metade hipopótamo, com corpo de crocodilo, essa criatura monstruosa devorava imediatamente o coração impuro, condenando a alma a um esquecimento eterno. Para os egípcios, o maior temor não era a morte, mas sim o desaparecimento total no vazio, sem chance de renascimento ou lembrança. Por isso, a simples menção ao nome de Amit em cerimônias ou textos sagrados causava calafrios até nos mais corajosos sacerdotes. Seguimos nossa jornada sombria até encontrar Apófis ou Apep, a serpente cósmica. Na mitologia egípcia, Apófis era a personificação do caos absoluto e da destruição eterna. Ele era o inimigo jurado do deus Sol Ra, e todas as noites, enquanto o barco solar de Ra cruzava o mundo subterrâneo, Apófis tentava engolir o astro-rei, mergulhando o mundo nas trevas. A batalha entre Ra e Apófis era descrita como um confronto épico e sem fim, onde sacerdotes realizavam rituais diários para ajudar o Deus Sol a vencer. Os egípcios acreditavam que, se Apófis triunfasse, o mundo seria engolido pelo caos, sem amanhecer ou ordem. Representado como uma gigantesca serpente, sua imagem era usada em encantamentos de proteção e amuletos, mas ninguém ousava pronunciar seu nome em voz alta durante a noite, com medo de atrair sua fúria para a aldeia. Outro ser que merece destaque nesse panteão de horrores é Sekhmet, a deusa leoa. Diferente de Ísis ou Hathor, Sekhmet não era uma deusa maternal ou amorosa. Ela era a deusa da guerra e da vingança. Tomada por um desejo insaciável de sangue, Sekhmet percorreu as terras do Egito, matando e devorando qualquer ser humano que cruzasse seu caminho. A carnificina só cessou quando os deuses enganaram Sekhmet,
embriagando-a com cerveja tingida de vermelho, para fazê-la acreditar que era sangue. Sekhmet adormeceu e, assim, a humanidade foi poupada. Mesmo depois disso, sua imagem permanecia como símbolo de destruição incontrolável, e sacerdotes realizavam rituais diários para aplacar sua fúria e manter Sekhmet afastada das vilas. Em meio a essas entidades sombrias surge Sobek, o deus crocodilo. Controlador das águas e dos crocodilos do Nilo, Sobek era simultaneamente respeitado e temido. Embora ele pudesse proteger os egípcios, quando irritado, lançava doenças e provocava enchentes mortais. Em algumas regiões, sacerdotes ofereciam sacrifícios e banquetes às margens do rio para acalmar Sobek, colocando carne e vinho como oferenda. Era comum também que crocodilos domesticados fossem mantidos em templos dedicados a Sobek, onde eram adornados com joias e tratados como divindades vivas. Depois de mortos, esses animais eram mumificados com o mesmo respeito dado aos faraós, num ritual que misturava reverência e terror. Para encerrar essa lista de divindades temidas, não podemos esquecer de Babes, um deus peculiar. Embora frequentemente retratado como um protetor de lares e crianças, Bes tinha uma aparência grotesca, com corpo de anão, rosto deformado e língua para fora. Seu papel principal era espantar demônios e espíritos malignos, mas o medo que ele provocava era real. Estátuas de Bes eram colocadas em quartos e portas para impedir a entrada de forças do além, e seus sacerdotes realizavam rituais noturnos para afastar as más energias. Os egípcios acreditavam que, caso Bes não fosse respeitado ou invocado corretamente, ele poderia se voltar contra os moradores da casa, trazendo pesadelos e infortúnios. E não pense que o poder desses deuses ficou restrito à antiguidade. Até hoje, em escavações no Egito, sacerdotes locais realizam preces antes de adentrar câmaras funerárias, temendo despertar os deuses antigos que, segundo dizem, ainda guardam suas terras sagradas. Gostou dessa viagem pelo lado sombrio do Egito Antigo? Então aproveita e se inscreve agora no canal, ativa as notificações e deixa seu like, porque essa foi só a primeira parte. No próximo vídeo, vamos mergulhar nos objetos ritualísticos mais bizarros usados pelos sacerdotes e contar a verdadeira história de túmulos onde ninguém ousou entrar. Te espero lá. Não se esqueça, no Egito Antigo, o medo não morria. Ele era adorado.